Meus irmãos, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor por nós estarmos aqui nesta noite, mais uma vez, para cultuarmos a Deus, né? Juntos estarmos na presença do Senhor. Eu quero fazer aqui uma leitura. O pastor já leu onde eu ia ler, né? Leitura dobrada é bom, né? Mas eu vou ler lá na Epístola de Paulo aos Efésios, glória a Deus. É um versículo extremamente conhecido, creio que de toda a igreja, né? Dos nossos pastores, né? E obreiros da casa do Senhor. E quero deixar aqui essa leitura para os nossos irmãos. Em Efésios capítulo 4, aquele versículo, né, pastores e irmãos, glória a Deus, o verso 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Fazemos aqui uma sequência, irmãos, que nessa oportunidade, lá no livrinho, está na página de número 135, né? No capítulo de número 14, é onde está na nossa declaração de fé, sobre esse assunto, sobre o governo da igreja. Os irmãos sabem que no céu tem governo, né? Tem exército. Onde tem exército, tem hierarquia. E nós falaremos um pouquinho nesta noite, glória a Deus, sobre a forma de governo da igreja, da nossa declaração de fé, da nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil, e a forma como foi organizado, né, irmãos? Está organizado a nossa igreja, a hierarquia da nossa igreja, os obreiros da nossa igreja. Em alguns lugares, né, existem algumas variações, mas dentro da nossa igreja, a Assembleia de Deus, está organizado, irmãos, essa forma de governo, onde dentro da nossa estrutura, constitui-se de pastores, né, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. E nós temos esta forma de governo na nossa Igreja Assembleia de Deus. Eu acredito que em todo o Brasil é quase não a mesma, né? Porque você está aqui, você encontra pastores, você está lá, você encontra pastores, né? Evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. Glória seja dado o nome do Senhor por isso. E nós sabemos, irmãos, que como nós lemos no verso, na palavra do Senhor, a Bíblia diz que foi Ele que deu, não é? Foi Ele quem deu. Foi Ele mesmo que deu uns para, não é? Isso não é um privilégio pessoal que eu quero, não é? Nós sabemos que a chamada do Senhor para todos, principalmente quando nós tratamos de questões de obreiros, é uma chamada da graça divina, não é? Aleluias. E toda a chamada, irmãos, para o ministério é uma obra da graça de Deus. Da graça. Isso era tão certo que o apóstolo Paulo, ele se sentia assim privilegiado, não é? Ele diz assim: eu não tenho por que me orgulhar por isso. Não é? Porque isso não é de mim, isso é uma chamada de Deus para a minha vida, é uma obra da graça. Glória seja dada ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Porque se fosse de nós mesmos, seríamos difícil, né, irmãos? Não é? Estar à altura de um reino tão glorioso, tão precioso, que é esse do nosso Deus. Mas o Senhor é maravilhoso, né? Ele é glorioso e tem o seu chamado. E dentro da nossa estrutura assembleiana, da nossa igreja, então, irmãos, assim foi constituído.
Meus amados irmãos, a forma de governo da igreja. Se, como eu falei para os irmãos, se existe hierarquia no céu, não é? Então Deus é um Deus que sempre trabalhou e vai trabalhar assim. Quando nós lemos nas Escrituras Sagradas, não é? Se a gente temos que atentar para a Bíblia, quando estamos, irmãos, meditando ou lendo a palavra de Deus, nós entendemos bem isso, não é? Que o reino dos céus ou no caso do reino de Deus, ou falarmos propriamente do céu, onde está o Senhor, não é? Os anjos, que aí estão, todas as potestades e poderios, e nós vemos que tudo tem uma organização dentro, não é, da sua classe, sabe, de trabalho, de execução, e não é diferente também com a igreja do Senhor. Quando lá na igreja primitiva, depois do Pentecostes, que os discípulos então, irmãos, começam a organizar a igreja do Senhor. Até então ela não estava uma igreja organizada, fundada por Jesus Cristo, não é? Dá-se início no dia de Pentecostes. Agora os apóstolos, irmãos, vão dar continuidade organizando, fazendo ali uma forma de governo que nós lemos na Bíblia Sagrada. Possa ser que, pela leitura que vemos, não é? Que seja, né, que fosse uma organização mais simples, porém não deixava de ser. Estava ali. Então eles precisavam organizar a igreja. E eles começaram então a dar, irmãos, um parâmetro ali para a igreja, na forma de organizá-la, na organização, para que o trabalho, para que a obra, para que a igreja crescesse, não é? Bem ajustada. Crescesse, na verdade, irmãos, de uma forma concisa, sem que fosse um negócio, por dizer assim, bagunçado, não é? E algumas coisas que eles organizaram na igreja, foi Deus que pediu para que eles fizessem, diretamente. Mas no dia que algumas pessoas tentaram fraudar isso, se deram mal. Amém, meus irmãos? Se deram mal. Então nós vamos falar algumas coisas aqui, e eu acredito, irmãos, que o Senhor está conosco aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluias, né? E a forma da igreja, irmãos, se nós olharmos biblicamente na palavra do Senhor, né? Ela define bem, né, de quem exerce autoridade no que diz respeito ao serviço de culto, adoração a Deus, por exemplo, no coletivo do culto, não é? Da organização, da administração da igreja, ela deixa bem clara tudo isso. Não está nada oculto, está lá na Bíblia Sagrada. Se alguém, por exemplo, der uma passadinha em Atos capítulo 15, nós vemos lá que existiam os apóstolos, não é? Mas tinha um irmão lá, o Tiago, que pelo menos os pastores, concordam numa coisa, no que está escrito na Bíblia, ele é que conduzia, não é? Ele conduzia as reuniões daquela época, não é? Conduzia a convenção, por dizer assim, né? Quando reunia os discípulos para tratar qualquer assunto, eles estavam bem definidos e sabia que ele era o que presidia, né? Naqueles dias e aqueles momentos, como surgiram alguns assuntos, como, por exemplo, os gentios se convertendo ao Evangelho de Cristo. Eles iam lá, pregavam, não sabiam o que fazer com esse povo. Até que um dia, então, trouxeram o assunto. Não é? E conversa vai, conversa vem, cada um diz uma coisa, isso, daquilo, aquilo outro, e vai falando e para poder ajeitar. Até que então o que presidia o Tiago se levanta lá e fala: ó, gente, vamos fazer uma coisa? É assim que vai se proceder. Agora, não é que funcionou, meu irmão? Glória a Deus, funciona. Aleluia. Não era todos os que mandavam. Eles sabiam, irmãos, era ciente que esse Tiago era o pastor. Glória a Deus, que conduzia. E nós louvamos a Deus por isso. Aleluia. Quando nós entendemos isso. Então você pode ver que a igreja, ela começou a ser, irmãos, organizada.
e pelo que nós vemos, meus amados irmãos, trabalharam juntos, unidos, cada um daquilo que era para fazer. A obra ia sendo feita dentro de uma organização que lemos pela Bíblia, que eu particularmente gosto bastante, e a Bíblia diz que o Senhor ia cooperando com eles, não é? Glória a Deus. O Senhor ia confirmando o trabalho deles, o Senhor ia abrindo as portas, e o Senhor ia aumentando a igreja em números, não é? Glória a Deus, aleluias. Isso é maravilhoso. E você sabe, irmãos, a igreja, como o pastor Clarismundo, nosso presidente, fala, a igreja vai crescendo, a demanda também. Não é, pastor Alexandre? Começou a vir muita gente, começou aquela coisa de ter bastante gente crescendo, e algumas demandas começaram a surgirem. Então, meus amados, eis aí. Então, glória a Deus, os discípulos trabalhando na organização, glória a Deus, da igreja. Quanto no nosso slide 1 aí, irmãos, coloquei nos tópicos aqui sobre o ministério da igreja, né, sobre pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores, da forma que está organizada a nossa igreja. No 2, a igreja é um organismo vivo, que gera vida, considerando a sua natureza espiritual, claro. E ao mesmo tempo é uma organização. Não dá para ser diferente, né, irmãos? Não dá para ser diferente, de forma nenhuma. Evidências de estrutura organizacional nas primeiras igrejas nós vemos. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 14, não é? E versículo de número 23. Se nós temos ali algum versículo, eu gostaria de ler com os irmãos depois. Os apóstolos, devido à organização e crescendo a demanda da igreja, então precisaram, os apóstolos separaram 7 homens, separaram diáconos para a igreja. Naquele episódio do capítulo 6, cresce o povo, aí teve um problema, irmão, de ordem social ali, né? Teve um problema, porque vai crescendo, existia muitas viúvas naquele tempo, que se integraram também à igreja, e teve um problema muito difícil, porque os discípulos, pelo que nós entendemos, eles estavam extremamente focados na oração, na palavra, não é? Cuidando dessas questões, meus amados irmãos espirituais, enquanto a questão social da igreja estava com uma deficiência, porque vai crescendo e houve ali muitas necessidades, principalmente na distribuição, de alimentos para aquelas pessoas necessitadas. Olha aí, irmãos, a igreja primitiva, não é? Glória a Deus, se organizando, não é? E para que a obra de Deus pudesse trazer maiores resultados, se faz necessário, não é? Se faz necessário. Aí, meus irmãos, olha que coisa interessante. Quando eles vão falar para os apóstolos, para os irmãos ali, será que pode falar isso da diretoria da igreja? Glória a Deus. Estamos tendo uma necessidade. E aí, o que nós vamos fazer? Mas os apóstolos, eles mesmos, nós não podemos deixar o nosso momento de oração da palavra, de ensinar a palavra, não é? De trazer uma estrutura espiritual da palavra, de ensinamento para o povo, para poder nós estarmos cuidando disso. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aí 7 homens, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, glórias a Deus, para colocar sobre este negócio, para cuidar dessas coisas para a gente, para nós. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? E eles tiveram o cuidado de pegarem, irmãos, pessoas, eu não sei se estou certo dizer isso, mas que não havia perdido ainda, irmãos, que estava debaixo ou sob a influência do Espírito Santo, glória a Deus, para executar a obra. Olha que coisa. Você pode ver que o negócio até na assistência da igreja,
foram escolhidos homens cheios do Espírito Santo para fazer esse trabalho. Porque me parece que não era simplesmente uma distribuição de coisas, mas deveria tratar sobre essas coisas, quem sabe uma visitação, né? Estar ali. Não que eles, irmãos, eram encarregados, na verdade, não, vocês são exclusivamente carregados para cuidar de cesta básica de igreja. Não, não era isso, não é? Mas para aquele negócio, para aquele importante negócio, para aquele momento, eles foram escolhidos. Glória a Deus, e cheios do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você como pastor. É muito bom trabalhar com gente cheia do Espírito Santo. É muito bom. Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluias. Homens que andam, irmãos, aleluia, debaixo, glória a Deus, da autoridade do Espírito Santo. Como é bom, né, Anderson? Aleluia, glória a Deus, é maravilhoso. É bom andar com gente, meus amados irmãos, que é amigo do Espírito Santo. Bendito seja Deus, porque quando você ou chama, ou escolhe, ou pede, ou para poder te ajudar, ou alguma questão assim, meus amados, estas pessoas, glória a Deus, têm um coração de uma chama, sabe? Queima no seu coração o desejo, glória a Deus, de fazer. E isso é perfeito. Então isso aqui faz parte da igreja, glória a Deus, aleluias. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. E seguindo mais sobre a organização, irmão, porque esse negócio passa assim, é rápido, não é pouca coisa que nós temos rápido para falar. Se você olhar para a vida de Paulo, por exemplo, Paulo pega Tito, não é? Aí, organizando a igreja, não é? Dentro da organização da igreja. Deixa ele em Creta para estabelecer presbítero de cidade em cidade, além de organizar as igrejas. Glória seja dado ao Senhor. Então nós vemos, os irmãos que leem e estudam a Bíblia sempre vai ver, sempre vai olhar, irmãos, na vida de Paulo, por exemplo, não é? Glória a Deus, esse cuidado da organização da igreja, não é? Aleluias. Vou te deixar você em Creta, tem uns negócios lá que precisa colocar no eixo, né? É assim. E nos dias de hoje a igreja, irmãos, não foge muito disso, não foge, pastor? Não é? Tem coisas que você tem que pegar ele e falar, vem cá. Você vai para lá porque você vai ter que fazer isso aqui, vai ter que organizar isso. Não é? É assim que funcionam as coisas. Glória seja dada a Deus. Então nós vemos a igreja primitiva, irmãos, nesse cuidado, sabe? Aleluia, do crescimento da igreja. Glória a Deus. Crescendo organizado, crescendo com ordem. Então, meus amados irmãos, a organização da igreja não é uma coisa que nasceu com a Assembleia de Deus, não é? De forma nenhuma. Até no Antigo Testamento, por exemplo, não é? Se você for pegar a palavra hebraica para anciãos daquele tempo, é o mesmo para os anciãos daqueles dias do tempo de Jesus, e até nos dias dos apóstolos. Não é? Você pode ver que quando o Senhor, irmãos, manifesta a Moisés sobre as leis, por exemplo, ele pede para juntar os anciãos da igreja. Glória a Deus, para falar para eles como é que seria, como que funcionaria e como aquilo ia, né, caminhar como uma engrenagem, tudo certo. E quando se apresenta, quando Deus fala para ele que ele tem que ir para o Egito, por exemplo, para tirar o povo, libertar o povo, aquela coisa toda, não é? Precisou de fato deixar esclarecido isso também para os anciãos daqueles dias. Meus amados, então você vê que é uma coisa que desde o Antigo Testamento, não é? Tem uma organização, não é? E assim, meus amados irmãos, glória a Deus, tanto do tempo do passado da igreja, como lá do Antigo Testamento, meus amados irmãos, quando Deus chama Moisés, como contando de Moisés para cá, glória a Deus, todas as reuniões que quando se faziam, os anciãos estavam presentes. Glória a Deus, em alguns momentos, aleluia, para esclarecer sobre alguns determinados assuntos. Nós louvamos a Deus por isso. Mas o certo é, irmãos, que independente de lá, ou da época dos apóstolos, ou dos nossos tempos hoje, aleluia, os obreiros é o Senhor quem chama. Glória a Deus, é o Senhor quem capacita. O Senhor faz isso. Irmão, porque tem coisa na obra de Deus que não dá para fazer só pelo intelecto, né? Não, até porque não tem condições.
Por isso que tem coisa na obra de Deus que você pode estudar e você não consegue fazer aquilo. Você estuda e fala, estou pronto. Aí Deus fala, não está. Está pronto academicamente, vai usar isso para valer. Vai levar conhecimento para um monte de gente. Mas tem uma coisa, irmão, que só faz na força do Espírito. Glória a Deus, e na unção do Espírito Santo. Olha, o Senhor não fala para Moisés lá, no monte? Desceu o modelo do tabernáculo, ou seja, do que Deus queria. Desceu no monte e falou para Moisés. 40 dias e 40 noites, quando você sabe da história. Quando chega naquele negócio lá de fazer os utensílios, não é? Aquelas coisas tudo lá. Imagina a quantidade de informação que Moisés estava recebendo no monte, gente. Eu, na terceira linha, eu já tinha esquecido o resto de cima. Não é? Mas na hora de fazer os utensílios para o tabernáculo, me parece que eu não sei, mas é uma suposição minha. Mas Deus, quem vai fazer isso? Você está entendendo? Irmão, será que não tinha mais gente, 2,5 milhões de pessoas mais ou menos, alguns teólogos aí, 3 milhões, eu não sei. Será que não tinha mais gente que sabia trabalhar em ouro lá? Ah, deveria ter. Eles fizeram um bezerro lá, segundo o conto de Arão, foi assim, nós jogamos lá e saiu o bezerro. Mas não foi, eles tiveram que entalhar aquele negócio, porque eles não trouxeram no meio da multidão, eu acho. Mas Deus falou, não tem problema não. Êxodo 31. Está lá. Deus capacitou 2 homens. Vou capacitar 2 homens para fazer isso. Glória a Deus. Aleluias. Olha que coisa, irmãos. Porque tem coisas que a gente faz só debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não é? Tem coisas que só faz, aleluia, irmãos, na unção do Espírito de Deus. Então pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Só conhecimento próprio, só conhecimento acadêmico, a gente não consegue fazer a obra de Deus. Ontem nós tivemos uma experiência lá na igreja de um jovem que voltou para Jesus. O pastor Sancler foi pregar no domingo lá na festa dos adolescentes. E quando ele foi ontem para a oração, eu estive em uma reunião lá com alguns obreiros, tratar algumas questões aí do PPO. E quando eu terminou lá a oração, que terminou o culto, eu vi lá os irmãos, sai, em nome de Jesus. Eu desci, que já tinha terminado, é o mesmo jovem. Esse jovem, ele desde criança, ele ia para a igreja, com 13 anos ele se desviou. E agora já está com 20, acho que é 21, parece que me falha a memória agora. Estava lá estribuchado no chão da igreja e os irmãos orando, nós chegamos lá. Irmão, você está entendendo? Você acha que a tua faculdade expulsa demônio? E expulsa em nome do... Né? Não dá. Tem que estar debaixo da unção. Nós oramos, foi fácil, não foi? Não é? Mas o Senhor é poderoso, irmãos. O Senhor libertou aquele moço. Quando terminou, ele saiu gritando assim, falando, meu, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Irmãos, ele estava usando droga e um monte de coisa. E ele falou, pastor, eu quero ficar firme. O diabo se aproveitou de mim, mas não vai me aproveitar mais, porque eu estou firme agora, eu quero voltar para Jesus. Glória seja dada a Deus. Então tem coisas. E o Senhor o capacitou. Aleluias. E eles fizeram a obra todinha do tabernáculo assim, ó que coisa boa. Glória seja dada o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Aleluia, isso é bom. Na obra de Deus, como obreiros do Senhor, aleluia, prepare o que você puder, faça isso, se esforce, lute, vai, mas nunca saia de debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque tem coisas que só Ele poderá fazer. Graças a Deus, aleluia. E uma das coisas, irmãos, que eles tinham o cuidado, era de homens cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Porque não ia pegar qualquer tipo de pessoa. Claro, ele nem podia fazer isso, porque nas instruções, quando ele dá lá em Timóteo, irmãos, para Timóteo, no tocante a presbítero, que vamos falar um pouquinho, glória a Deus. Ele dá lá uns requisitos, né? E muito importante para essa obra. Então, na organização do trabalho, glória a Deus, da igreja, bendito seja o nome do Senhor, na condição de organização. Eles iam, colocavam ali as pessoas para organizar a obra, e a obra crescia, glória a Deus, bem ajustado no corpo, né?
Glória a Deus, tudo bem alinhado e a obra ia continuando crescendo, para a glória de Deus. Tem até lá em Atos dos Apóstolos 18 e 27, nós vemos que os crentes, né? Eles viajavam, iam para um lado para o outro e levavam uma carta de recomendação, está aqui. O fulano está chegando aí, tá? Recebe ele aí, glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Não era bagunçado assim, não. Fazia as coisas direitinho. Glória a Deus, é importante isso. Não, eu estou falando porque de vez em quando chega alguém lá na igreja da gente com uma carteirinha, que nem o nome dele está escrito lá, tão apagado que está, e a data já venceu uns 5 anos. E ainda vem escrito assim, ó, né? Somente é válida com a credencial. Se a credencial está daquele jeito. Então você olha a condição desse obreiro pela carta que ele já tem. Falei para um lá, essa aqui não serve aqui não. Como não serve? O símbolo, falei, pode ser de quando for. Não serve. Está vencido, já faz 3 anos. O nome não dá para ler, você precisa trocar isso. Faz quanto tempo você não vai na sua igreja para trocar isso? Oh, meu Jesus. Até naquele tempo, irmão, aleluia, eles viajavam portando carta de recomendação. Estava tudo dentro da organização da igreja. Glória a Deus, não é? Verdade. Teve um aí, irmãos, num episódio, que não gostava de receber as pessoas. João falou, o que é isso? Não é? Tem a nossa recomendação, o cabra não quer receber, por que não quer? Olha aí. Então era coisa séria, né, irmãos, a organização. Glória a Deus, uma coisa madura. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe assim, irmão, as coisas vai funcionando e vai andando bem. Aleluias. Quem tende a ganhar com isso, irmão, somos nós. O nome do Senhor é glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Não vem com essa história, credencial e carteirinha não serve de nada. Serve sim, senhor. Sim que serve. Não vai te abrir a porta para entrar no céu. Para entrar no céu você tem que ser. Você já sabe, né, irmão? Não precisa nem falar isso. Mas esse negócio de pegar e falar essa coisa não vale nada, então entrega a sua. Não é? O dia que eu não quiser mais a minha, que falar isso aqui não vale de nada para mim, eu entrego a minha. Vale sim, senhor, tem um peso, tem um ministério por trás, tem uma assinatura, tem uma recomendação. Glória seja dado o nome do Senhor. Você está entendendo, irmãos? Claro que as pessoas, de vez em quando, querem falar isso a respeito de céus. Deixa esse negócio para lá de céu, irmãos. Você só vai se você for crente. Não é o que você tem, não. É que se você for crente, você vai. Se não for, não vai. É simples assim, não é? Glória a Deus. Mas que tem uma validade, tem sim, senhor, dentro da nossa organização. Isso é maravilhoso. Isso é bom. Aleluias. E é assim que nós podemos fazer. Então a igreja era organizada mais ou menos nesses moldes. E ela ia crescendo e Deus ia abençoando. E hoje a mesma coisa não se deve mudar, né, irmãos, de forma nenhuma. Glória a Deus. Algumas questões. Claro, como eu falei para os irmãos, alguns lugares, né, tem a sua administração da igreja, tem o pastor que administra, tem uma organização diferente, mas dentro da nossa igreja Assembleia de Deus, ela está organizada assim. Amém? Glória a Deus. Sobre o ministério da igreja. Ministério é um termo, irmão, muito abrangente na Bíblia. Mas no contexto bíblico diz respeito ao desempenho de um serviço religioso especial. O Espírito de Deus levanta e capacita com dons ministeriais para diversos ministérios da igreja. Como nós vemos lá em 1 Coríntios 12 e versículo 5, diz mais ou menos assim. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o... Irmão, como Deus é bom, né? Glória a Deus. Deus te chama, quer dizer, Deus te salva, perdoa os teus pecados, não é? Te chama para o ministério, glória seja dada ao Senhor, distribui dons, aleluia, glória a Deus. Ou seja, irmão, nós temos tudo o que precisamos para continuar executando o nosso chamado. Temos ou não temos, irmão? Glória a Deus. Nós temos tudo. E assim, às vezes, nós nos sentimos assim um tanto, né, cansados, porque, claro, exige, né, também a nossa parte.
né? Nossa parte mental, física, tudo isso. Mas nós temos tudo o que precisamos para executar, irmãos. Glória a Deus, o nosso chamado, o dom que Deus nos deu. Aleluias, glória seja o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, e o Senhor ia cooperando com ele e continua cooperando até hoje conosco. Glória seja dado o nome do Senhor. Né? E Deus vai fazendo isso e a igreja vai se fortalecendo. Glória a Deus, não é? E nós louvamos ao Senhor. Como diz lá em Efésios capítulo 4 e 12, porque ele faz isso porque ele quer ver o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma bênção. Então a igreja, irmãos, ela é maravilhosa, ela tem os dons de Deus. Deus levanta pessoas, homens, mulheres, pessoas que hoje estão aí, né, fazendo a obra do Senhor, cooperando na obra no mesmo lugar, aleluia, na mesma igreja. Você vê aí pessoas que, irmãos, começam a fazer um trabalho na obra do Senhor, desde contando dos pastores, dos obreiros, das irmãs de círculo de oração, né, dirigentes, regentes, secretários, trabalhos, todos somando, aleluia, para que esta obra cresça. Glória seja dado o nome do Senhor. Né, todos aí trabalhando, meus amados e queridos irmãos, debaixo de uma autoridade, de uma hierarquia, glória a Deus, e assim o Senhor vai abençoando, aleluias, não é? E vai abrindo as portas, e Deus vai confirmando, porque Ele é o Senhor, não é? Glória a Deus, e Ele vai abrindo as portas, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, aleluias. É o Senhor que faz isso. Então uns Ele deu, então é Ele que dá. Então Ele deu para a igreja. Amém, meus irmãos? E sempre vai ser assim, enquanto a igreja existir na terra, Ele vai continuar dando os seus obreiros para a igreja. Não é? E Ele é maravilhoso, quem escolhe, quem chama é Ele. Você olha alguns aí, alguns chegam na gente para conversar. Se você, pastor, se fosse olhar o que eu era antes, quando não era servo de Deus e hoje, né? O que eu sou, glória a Deus, não é? Como os pastores, pregadores chamam, príncipes do Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. Que você vê, irmãos, é Deus que faz. Então Deus salva, Deus liberta, Deus dá um ministério. Glória a Deus, Deus enche do Espírito Santo. Glória a Deus, e vai somando com esse obreiro. E ele vai indo, não é? E vai crescendo, vai fazendo a obra de Deus com bastante maestria, aleluia, com dedicação. E a igreja tende a ganhar com isso, a obra do Senhor tende a ganhar com isso de uma forma muito gloriosa. Aleluias, glórias a Deus. Dentro da nossa organização, quanto às consagrações, meus amados irmãos dos obreiros, não é? Glória a Deus. Hoje todos nós conhecemos, né, essa organização da igreja, de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. Para a consagração de obreiros, excepto cooperadores, entre outros requisitos, a igreja observa a experiência no batismo com o Espírito Santo. Por isso que a Assembleia de Deus, ela vem desse tempo, ela olha assim para os obreiros, né? Eu, quando eu me converti, por exemplo, quando me converti, a primeira coisa que falaram, não foram me discipular, não. Falaram, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus não sei o quê. Não. Cataram eu e falaram, batismo com o Espírito Santo agora. Eu falei, hã? Você tem que receber batismo com o Espírito Santo, porque isso foi na mesma noite que eu aceitei Jesus, foi numa quinta-feira ainda. Eu fui embora pensando, batismo com o Espírito Santo. Né? Aí o menino foi lá em casa no outro dia, batismo com o Espírito Santo, viu, irmão? Sábado nós vamos reunir para Jesus batizar com o Espírito Santo. Vamos reunir. Tinha lá uns 5, 6 e eu lá. E botaram eu no meio. Porque os meninos eram tudo batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluias. Por que eu estou falando com isso, irmão? Porque hoje se fala muito pouco disso, né? Quase tem muito pouco, mas naquele tempo, pelo menos na região onde eu morava, era assim. Aí eu entrei no mesmo embalo, porque eu aprendi assim. Já aceitava, já arrastava ele lá, falou, batismo com o Espírito Santo. Né? Você vai aprendendo, você vai passando para os outros. Glória a Deus, e o Senhor ia abençoando e confirmando a igreja. Glória a Deus, e acontecia, irmãos, era uma bênção. Glória seja dada, mas o certo é, meus irmãos,
aleluias, a cada servo do Senhor que é chamado para o ministério, para a consagração, precisa ter experiências com o Espírito Santo de Deus, precisa ter, glória seja dada ao Senhor. Porque senão como é que as coisas vão acontecer? Não acontece, né? Sobre pastores e evangelistas, glória a Deus. Irmãos, são geralmente identificados dentro da nossa organização como ministro do Evangelho. São indicados, né, por méritos locais, em convenções, ordenados perante a igreja. Pastor presidente é indicado conforme as normas estatutárias da igreja local. O papel das convenções é promover a moderação, a paz, a harmonia, a união e o intercâmbio entre igrejas, bem como zelar pela observância da doutrina bíblica e incentivar a pregação do Evangelho. Glória seja dada a Deus. Como nós já falamos, irmãos, o ministério pastoral, ele é dado, meus amados irmãos, né, por graça divina. Glória seja dada ao Senhor. É uma chamada de Deus, é Deus que faz, é Deus que escolhe, é Deus quem chama. Tá? Então tome muito cuidado com pessoas que saem por aí se fazendo ele mesmo. Não pode dar dica, mas eu vou falar, tome cuidado, lá na Conde de Sarzeda, você compra carteira de evangelista. Mas você não está autorizado a fazer isso porque você não foi ensinado assim. De pastor, não é? Hoje faz curso teológico até por telepatia. É o que está acontecendo. A pessoa já entra lá, você paga R$30, você já pega, qual que você quer? De evangelista. É isso, você sai pregando por aí. Ele não congrega em igreja nenhuma, ele não está debaixo de autoridade espiritual nenhuma, porque ele não se submete. Se não se submete, e toma cuidado, o nosso povo tem que tomar cuidado com isso, viu, irmãos? Toma aí, até convidar pessoas, veja, sabe? Eu mesmo conheço pessoas assim, não está debaixo de autoridade espiritual nenhuma, não tem um respaldo nenhum, está numa situação difícil. Quando ele chega, ele mostra a carteira de evangelista, ou de pastor, ou que seja. Não foi assim que nós somos ensinados, nem na organização da igreja primitiva e nem na nossa. De forma nenhuma, isso é um chamado de Deus, com estas coisas não pode brincar de jeito nenhum, irmãos. Não é eu que faço, sabe? É eu que autoproclamo esse título. Não, de jeito nenhum. Você vai e você compra, só se você quiser. Lá na Conde é 35, parece. Mas não precisa comprar não, irmão. Isso não vai te adiantar de nada. Você está entendendo? Glória a Deus. E esse é um chamado do Senhor, irmãos. Glória seja dada a Deus. São chamados os pastores para trabalharem na obra do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Tem o pastor que é o responsável, o presidente da igreja, não é, que comanda, que dirige, que administra a obra do Senhor. Glória a Deus. E todos nós, mesmo apesar de nós, irmãos, sermos vários obreiros, pastores, evangelistas, ou presbíteros, diáconos, ou de uma forma geral, irmãos, sempre nós teremos nas nossas igrejas, aleluia, um pastor, glória a Deus, que é o pastor que dirige a obra, glória seja dado o nome do Senhor, que administra, aleluia, que nos dá as ordens de fazer, ou aquilo, se dá, não dá, tudo isso, irmãos, glória a Deus, está dentro da organização da nossa igreja, a Assembleia de Deus, como nós vemos aqui no nosso livrinho ali, ó, da nossa declaração de fé, glória a Deus. Sobre os presbíteros da igreja, como nossos irmãos conhecem, o termo ancião, presbítero e bispo são sinônimos no Novo Testamento. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 17 e 28, quanto Timóteo também 5 e 17, em nossa estrutura de governo, presbítero e diáconos são cargos locais. Os presbíteros são auxiliares dos pastores, como nós aprendemos na nossa Assembleia de Deus, na nossa igreja, e os requisitos bíblicos para o exercício desse importante cargo eclesiástico, né, está lá em Timóteo. Vamos ler isso aqui? Alguém poderia me ajudar a ler aí, por gentileza? 1 Timóteo 3, 2 ao 7. Glória seja dada a Deus. Não é?
Amém? Glória a Deus, muito obrigado. Olha o requisito do presbítero, né? E se nós olharmos na Bíblia Sagrada, conforme nós lemos lá em Tito, capítulo 1, versículo 5, conforme o ensino apostólico, havia presbítero em cada igreja, para colocar em ordem, né, a boa ordem fosse mantida na igreja, nos trabalhos do que era para ser realizado. A boa ordem em todo sentido, né? Até nas questões, por chamar assim, teológicas doutrinárias, que naquele tempo era assim de gente, né? Torcendo a mensagem, a palavra. Paulo tinha todo um cuidado para cuidar da sã doutrina da igreja, para que aquilo não fosse afetado a igreja. Amém, meus irmãos? Porque nós, como servos de Deus, presbíteros, que dentro da nossa organização, meus amados, é auxiliar do pastor, é o que ajuda o pastor, é o que está do lado do pastor. Glória seja dada ao Senhor por isso. Glorifico a Deus por isso, porque Deus tem levantado muitos homens assim, irmãos, cheios do Espírito Santo, para estar aí do lado. Aleluia, para abençoar, glória a Deus, a sua obra. E naqueles dias, eles iam, estabeleciam os obreiros, os presbíteros, né, o ancião, para estar cuidando disso. Não só da igreja, mas da questão doutrinária. Amém, meus amados irmãos? E hoje, até hoje, não é diferente isso. Às vezes a pessoa vem na igreja, prega uma coisa, meu amigo. Você tem que estar atento, porque a gente é pentecostal. Dá uma olhada aqui, irmão. Nós estamos dando uma boa melhorada agora, graças a Deus. Nós que eu falo não é a igreja nossa aqui, é pentecostal em tudo. Pentecostal tem essa, né? Ele tem umas faíscas que saem meio dos lados assim, e ele não sei, né? Era um pulinho, 3 pulinhos, o pregador já era. Fala, Deus está aqui. Né? E falava um negócio. Uma vez, algum tempo atrás, veio alguém aqui que pregou aqui numa festa nossa, não foi uma festa, uma escola bíblica de obreiro. Foi um negócio assim tão bem esquisito, irmão. Eu fiquei sentado e falei, gente, de onde que ele arrumou isso? Aí quando você vai fazer, nem a tradição verdadeira não falava aquilo, é um negócio que supostamente alguém te falou, não sei aonde lá. E chegou, falou, e eu ali. E a turma rachou de dar glória a Deus. Hein? Eu bem quietinho, dei glória a Deus não. Falei, só vou dar glória a Deus na hora que eu entender esse negócio aí. E como eu não entendi, eu não dei. Mas na hora que ele deu uma mudada na mensagem, que ele falou uns negócios lá, eu falei, isso eu concordo, glória a Deus, ai, aleluias. Falou uns negócios de Salomão lá com Batseba, e foi entrando. Oh, meu irmão, é verdade, o negócio não é fácil. Naquele tempo existia muitas coisas, irmãos, contra a doutrina, mas até hoje é assim. Tem muita gente que vem naquela empolgação e fala aquelas coisas que a gente nem sabe, a gente está dando glória a Deus, a gente nem sabe, irmãos, e a gente precisa tomar sempre cuidado para que essas coisas não se desencarreiam muito, né? Lá, enquanto aos diáconos, irmãos, são pessoas que desenvolvem a função de servir nas atividades da igreja. Para o exercício dessa função, é necessário ser separado oficialmente perante a igreja, para receber o conhecimento público de sua função do corpo de Cristo. A organização da Assembleia de Deus faz isso. Não é? Glória a Deus, os nossos pastores do Brasil inteiro faz isso, né? Tanto a consagração, né, dos presbíteros quanto aos diáconos, né, é perante a igreja que se faz, glória a Deus, e que eles faziam, aleluias, glória a Deus. A necessidade do diácono no início da igreja, está registrado lá em 6, como nós lemos. Houve essa necessidade de obreiros. E até hoje, irmãos, existe sempre a necessidade de obreiro, porque a obra de Deus, ela não para, ela é um organismo vivo, ela vai crescendo, e precisando de obreiros. E vamos orar para que o Senhor levante obreiros, aleluia, glória a Deus, comprometido com esta obra. E o Senhor vai abrindo as portas, né, irmãos? E o Senhor vai abrindo as portas e o nome do Senhor vai sendo glorificado, glória seja dada a Deus. Também para os diáconos, lá em 1 Timóteo 3, 8 e 13, fala dos requisitos bíblicos para o diácono, né? Para o diaconato. Estão bem lá escrito. Glória seja dada a Deus. Não vai ser muito diferente do que o presbítero, não. Mas ali está os requisitos que a gente precisa. Amém? Glória seja dada ao Senhor. E um dos requisitos é a família. Paulo já falava sobre isso. Porque, meu irmão, não é simples, não é fácil. Por isso que de uns anos para cá, eu tenho sistematicamente, irmãos, estou orando pelas famílias dos obreiros, toda a vida. Para ele, a esposa dele, os filhos dele, glória seja dada a Deus.
por todos, independente se estão pastoreando ou não, se estão dirigindo igreja ou não, mas quando aqueles que estão dirigindo, eu dobro a minha oração. Pastor, oro, isso eu fiz um compromisso, um propósito com Deus de orar. Todos os dias eu oro. Eu estou numa situação de orar para esse pessoal, irmão, até na hora de dormir, ó. Porque para dormir é aquele negócio, né? Você já está deitado. Algum melhorzinho dá uma melhoradinha na oração. Mas eu estou nesse, sabe, eu vou orar e nunca, Senhor, os teus servos, os pastores, os obreiros, as suas famílias, os que estão em atividade, dirigindo a igreja, ó Senhor, coloca as tuas mãos, aqueles que não estão, abençoa, guarda os filhos deles, guarda as esposas deles, guarda, Senhor, estenda as tuas mãos, aí eu vou dormir tranquilo. Glória seja dada a Deus, porque, irmão, se faz necessário orar. Quantos aqui dos irmãos ore pelos pastores? Irmãos, ore, nos ajude, ore por eles. Porque todo o tempo estão sendo atacados pelo diabo, não é? Pelo diabo. Agora, meus irmãos, vocês que são diácono, Paulo fala uma coisa muito interessante sobre vocês. Glória a Deus. Ele podia ter falado isso para o presbítero, mas ele deixa bem clarinho lá quando se fala de diácono. E se alguém servir bem como diácono, ele ganhará um grau de reputação diante do governo da igreja, diante das pessoas. Glória seja dado o nome do Senhor, aleluia. Então, meu irmão, você que é diácono, que foi consagrado, aleluia, ao diaconato, para ajudar, glória a Deus, na obra do Senhor e naquilo que for útil na obra do Senhor, ou para visitar lá, ou para cuidar da porta ali, ou para, glória a Deus, ajudar na assistência social, no que for útil, glória a Deus, se servir bem, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, tu ganharás uma extrema confiança, glória seja dada a Deus, aleluia, dos seus pastores, dos seus líderes e de toda a igreja, bendito seja o nome do Senhor, Deus dos céus. Isso é maravilhoso, né? E nós louvamos a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Dentro da nossa organização, rapidinho aqui, nós temos também os cooperadores. O termo cooperador, se a gente olhar, claro, na Bíblia, dentro do Novo Testamento, nós vamos olhar, irmãos, que é bem amplo, né? Então ele é aplicado, na verdade, para todos os obreiros, se você for olhar. Quem é o pastor? É o obreiro da igreja. Olha, ele é o obreiro, ele é pastor, mas ele é o obreiro da igreja. Cooperador que está lá, o auxiliar, é o obreiro da igreja. Glória seja dado o nome do Senhor. Mas nós temos, irmãos, dentro da nossa igreja Assembleia de Deus, chamamos de cooperadores, os auxiliares de trabalho. Não é? Lá no Pernambuco é auxiliar de trabalho. Eu recebi um irmão esses dias, carta de recomendação, estava assim que ele, exercia, ele fazia esse trabalho, auxiliar de trabalho. Eu falei, deve ser o mesmo cooperador daqui, deve ser? E é o mesmo cooperador daqui, glória seja dada. Ó, que bênção, irmãos. Ele sai daquela longura, vem com uma carta de recomendação que ele é auxiliar de trabalho. E quando a gente apresenta logo, glória a Deus. Ali ele coopera na obra do Senhor, lá com os obreiros do Senhor. Aleluias, como nossos cooperadores aqui. Nós louvamos a Deus. Cooperadores são apresentados em reuniões apropriadas também da igreja. São auxiliares ou trabalhadores que se colocam à disposição do ministério local, atendendo voluntariamente as atividades eclesiásticas, sem estarem limitadas às rotinas de uma só função. Glória seja dado o nome do Senhor. Meu irmão, aleluia, os cooperadores é tão especiais quanto na obra do Senhor, porque estão dando um passo importante, meus amados e queridos irmãos, para todas as funções que virão por aí, e daqueles que Deus tem um chamado específico para executar a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O certo é, nunca saia de debaixo, glória a Deus, da unção do Espírito Santo de Deus. É verdade. Esses dias chegou em mim, é cooperador, falou, pastor, eu estou fazendo trabalho melhor do que o diácono. Eu olhei para ele e falei, você está certo, mas faça melhor o triplo. Vai nesta tua força. Glória a Deus, não é? Por causa de quê? Por causa de alguns que ficam dando uma,
Mas eu falei, isso mesmo, faça mesmo direitinho. Glória seja dado o nome do Senhor. Porque quando você chegar onde terá que chegar, ou que o Senhor te levará, ou irá chegar, aleluia, você já vai chegar lá já fazendo o que precisa fazer desde o começo. Glória seja dado o Senhor. E assim, irmãos, Deus vai abençoando. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar aqui em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando, mas dentro da nossa organização da Assembleia de Deus está organizado, irmãos, assim, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. Glória a Deus. Tudo dentro do seu trabalho, e Deus tem abençoado até hoje a igreja, e continuaremos para a glória de Deus em nome de Jesus. Vamos lá para o cremo, tem um cremos aqui, né? Glória a Deus, está ali, dá para ver? Dá. Aleluia, vamos lá, 2, 3, cremos, professamos e ensinamos que existe hierarquia no céu e na terra e também na igreja, pois todos nós estamos sob autoridade, todos nós prestamos contas a alguém, a autoridade. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. O certo é, irmãos, que todos nós devemos estar sempre cooperando com a obra de Deus.